pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Carolina Azevedo, professora de Biologia, e hoje nós vamos falar sobre o reino Monera. Quem são esses organismos? Pertencem ao reino Monera 3 grupos de organismos: as bactérias, as arqueobactérias e as cianobactérias. Os organismos que pertencem a esse reino, eles possuem célula procariótica, ou seja, uma célula que não apresenta núcleo individualizado. Elas não possuem membrana nuclear ou carioteca. As bactérias, elas foram observadas pela primeira vez, no século 17. E elas estão presentes em toda a extensão do planeta Terra, na biosfera, parte do planeta onde existe vida. Esses 3 grupos de organismos que pertencem ao reino Monera são os que estão ilustrados no próximo slide. Nós temos aqui as cianobactérias, as bactérias que conseguem fazer um processo fotossintético bem próximo do processo realizado pelas plantas e pelas algas. Nós temos aqui uma arqueobactéria. Essa imagem é de uma arqueobactéria presente em área vulcânica, que conseguem sobreviver a altas temperaturas. E aqui nós temos uma imagem de uma bactéria verdadeira, Essas bactérias tão conhecidas por nós, seres humanos, por uma série de questões. Então, meninos, quem são as arqueobactérias? As arqueobactérias são seres unicelulares, são seres procariontes e são seres que conseguem sobreviver em ambientes extremos. Por isso, elas recebem dentro da biologia uma nomenclatura de seres extremófilos, ou seja, organismos que conseguem sobreviver em situações extremas. Nós trazemos aqui para vocês o seguinte: a bactéria metanogênica é uma das formas de classificação, as arqueobactérias termófilas e as chamadas alobactérias ou halófitas. São organismos que conseguem sobreviver em locais onde não imaginávamos que poderia existir vida. As bactérias metanogênicas, por exemplo, muitas delas sobrevivem no estômago de seres ruminantes. Quem são os seres ruminantes? Ovelha, cabra, o boi, a vaca, que são animais que possuem estômago dividido em 4 câmaras e fazem um processo chamado de fermentação ruminal. Ali há uma alta produção de metano e essas bactérias vivem neste local, inclusive muitas delas produzindo boa parte desse metano que será liberado pelo arroto e pelos flatos desses organismos. Aqui nós temos as chamadas arqueobactérias termófilas, são aquelas que conseguem sobreviver nos extremos de temperatura, por exemplo, em uma área que tenha um vulcão em erupção. E as alobactérias ou halófitas, que são aquelas que conseguem sobreviver em locais com alta concentração de sal, como por exemplo o Mar Morto. Então perceba que esses organismos, eles realmente conseguem sobreviver em locais extremos, em locais onde a gente imaginava que não existiria vida. As chamadas bactérias verdadeiras, elas também são unicelulares, elas também são procariontes. Muitas delas podem ser úteis à espécie humana e outras podem causar sérios problemas. As chamadas bactérias verdadeiras podem viver isoladas ou formando colônias. Alguns exemplares são autótrofos, não autótrofo relacionado a processo de fotossíntese, não. Há um processo denominado de quimiossíntese, que utiliza um outro composto, que não é, nesse caso, o gás carbônico. E existem, a grande maioria das bactérias verdadeiras, elas são heterótrofas decompositoras. Elas decompõem matéria orgânica morta e disponibilizam nutrientes. E a respiração desses organismos pode ser aeróbia. Muitas bactérias utilizam oxigênio, na quebra da molécula de glicose, e outras bactérias são anaeróbias. Elas não utilizam o oxigênio nesse processo. Meninos, a importância das bactérias, Vamos destacar aqui algumas questões. Claro que não vamos deixar de mencionar que muitas bactérias, elas são patogênicas. Elas podem provocar doenças, Nós temos, por exemplo, a pneumonia, que é uma doença bacteriana. Nós temos a tuberculose, que é uma doença bacteriana, a meningite, cólera. Então, as bactérias, elas podem provocar doenças. Elas são organismos patogênicos. Mas assim, a importância das bactérias para a nossa vida. Muitas bactérias são utilizadas para fins biotecnológicos. Aqui, por exemplo, eu trago para vocês a produção da insulina.
A insulina ela foi produzida pela primeira vez pela E. coli. A E. coli ela recebeu um gene humano que produz a insulina e a partir daí ela produziu a insulina, um hormônio tão importante para regular os níveis de glicose no nosso sangue. E essa E. coli ela foi capaz de sintetizar a insulina que hoje é comercializada em larga escala. Aqui nós temos o processo de decomposição. Se não existisse o processo de decomposição, o planeta Terra seria uma verdadeira lata de lixo. E vocês sabem que as bactérias, junto com os fungos, são importantes neste processo para evitar acúmulo de lixo no nosso planeta. Outros processos associados aí às bactérias. Aqui nós temos uma imagem que mostra a nossa flora intestinal. São as chamadas, eu brinco com meus alunos e falo que são as chamadas bactérias do bem. São aquelas bactérias que vivem lá no nosso intestino, sem causar nenhum tipo de dano à espécie humana, se aproveitando dos restos alimentares que não serviram para a gente e mantendo o nosso trânsito intestinal. Então, essas bactérias, elas são boas, elas são úteis para a espécie humana e elas ainda ajudam o nosso intestino a funcionar bem. Quando a gente tem um processo, por exemplo, de diarreia contínuo, a gente precisa muitas vezes recompor a flora intestinal, fazendo muitas vezes o uso de algum tipo de medicamento. Aqui nós temos o exemplo dos leites fermentados de uma forma geral, mostrando, o processo dentro deles aos chamados lactobacilos vivos, que são as bactérias do leite, que também auxiliam nesse processo de melhorar o processo de evacuação. Por isso, o leite fermentado e alguns iogurtes, eles trazem esse lactobacilo que auxilia o nosso organismo. Uma outra importância das bactérias, processo de biorremediação. Biorremediação, gente, é um processo no qual bactérias são utilizadas tecnologicamente para remover, ou reduzir poluentes ambientais. Vou dar um exemplo para vocês. É muito comum em derramamento de petróleo. Você tem um derramamento de petróleo em um ambiente marinho. Primeira coisa que vai acontecer ali é o comprometimento da cadeia alimentar. Como óleo e água não vão se misturar, a luz do sol não vai conseguir penetrar e os organismos autótrofos não conseguirão fazer a fotossíntese. Isso afeta de forma significativa toda a cadeia alimentar. O que foi descoberto? Algumas bactérias, elas são capazes de se alimentar, elas quebram os componentes presentes no óleo e elas são capazes de se alimentar desses componentes. Dessa forma, elas acabam aproveitando aqueles hidrocarbonetos presentes ali no óleo e elas deixam o ambiente limpo. Esse processo ele é chamado de biorremediação e ele pode ser feito pelas bactérias e por outros organismos vivos. Terceiro grupo, gente, aqui são as cianobactérias. Durante muito tempo, as cianobactérias elas eram confundidas como algas. Por quê? Porque elas possuem a capacidade de fazer fotossíntese. Deixa eu só passar aqui o próximo slide, tá? As cianobactérias, elas também são procariontes. Elas vivem em água doce, água salgada ou em ambientes úmidos. Elas são seres autótrofos fotossintetizantes, mas suas células elas não possuem o cloroplasto, que está presente lá na célula vegetal, na célula, por exemplo, de uma planta, certo? Ela possui pigmentos acessórios, que auxiliam nesse processo de realização da fotossíntese. Esses são os organismos do reino Monera que fazem uma fotossíntese próxima da fotossíntese da planta e da fotossíntese das algas. Eu trouxe aqui questão do Enem para a gente responder. Essa questão foi uma questão do Enem do ano de 2015, tá? A remoção de petróleo derramado em ecossistemas marinhos é complexa e muitas vezes envolve a adição de mais substâncias ao ambiente. Para facilitar o processo de recuperação dessas áreas, pesquisadores têm estudado a bioquímica de bactérias encontradas em locais sujeitos a esse tipo de impacto. Eles verificam que algumas dessas espécies utilizam as moléculas de hidrocarbonetos como fonte energética, atuando como biorremediadores e removendo o óleo do ambiente. Perceba que essa questão do Enem 2015, ela traz pra gente um processo de biorremediação, foi o que a gente viu há pouco. Para serem eficientes no processo de biorremediação criado, as espécies escolhidas devem possuir
O que uma bactéria, para ser utilizado na biorremediação, deve ter? Nós temos aqui 5 alternativas, dentre essas, a alternativa correta é a alternativa C. Por quê? Porque ela apresenta enzimas que catalisam reações de quebra das moléculas constituintes no óleo. São essas enzimas que vão degradar, tá? E facilitar o processo. Um beijo e até a próxima.